Você está vivendo uma mentira. E o pior, você sabe disso. Cada manhã, quando acorda, ao lado de alguém que promete te amar do jeito que você é, uma parte de você morre um pouco mais. Porque do jeito que você é exatamente o problema. Você não deveria ser amado pelo que é hoje. Você deveria ser desafiado a se tornar o que ainda não teve coragem de ser. O amor que você aprendeu a desejar é um acordo tácito de mediocridade mútua. É um pacto silencioso onde duas pessoas prometem não incomodar uma outra com a verdade. Eu não vou te forçar a crescer se você não me forçar a crescer. É a democracia aplicada ao coração. Todos votam pela opção mais segura, mais previsível, mais morta. Nietzsche nos alertou sobre isso há mais de um século. O que não me mata, me fortalece. Mas você transformou essa sabedoria em seu oposto. Você busca relacionamentos que não te matam porque não te tocam. Relacionamentos que não te fortalecem porque não te desafiam. Você domesticou o amor até transformá-lo em um animal de estimação inofensivo. Olha ao seu redor. Veja os casais felizes que você inveja. Observe como eles se elogiam pelas pequenas virtudes. Ele é tão calmo. Ela nunca me pressiona. Nós nunca brigamos. Eles celebram a ausência de conflito como se fosse a presença de amor. Mas conflito é vida. Conflito é crescimento. Sem atrito, não há fogo. Você se tornou um colecionador de conforto emocional. Procura parceiros que confirmem suas limitações, que validem suas desculpas, que aceitem suas versões diminuídas de si mesmo. E chama isso de compatibilidade. Mas compatibilidade verdadeira não é sobre encaixar perfeitamente. É sobre criar uma tensão produtiva, que force ambos a evoluir. A sociedade te vendeu a ideia de que o amor é um porto seguro. Mentira! O amor verdadeiro é um oceano tempestuoso, que te força a aprender a navegar ou te afoga na tentativa. Você escolheu a piscina infantil e se pergunta por que se sente sufocado. Por que sua alma grita por algo que você não consegue nomear? Cada vez que você escolhe a harmonia sobre a verdade, você trai não apenas a si mesmo, mas também a pessoa que afirma amar. Você a priva da oportunidade de conhecer quem você realmente é. E pior, você a impede de se tornar quem ela poderia ser, porque sua presença passiva se torna um convite à estagnação. O pensamento de rebanho infectou até mesmo seus momentos mais íntimos. Você ama como a sociedade espera que você ame, com gentileza, compreensão, paciência infinita. Mas e se a gentileza for crueldade disfarçada? E se a compreensão for apenas covardia intelectual? E se a paciência for a desculpa para nunca exigir grandeza? Você tem medo da solidão, então aceita a companhia que te diminui. Tem medo do conflito, então abraça a paz que te mata lentamente. Tem medo de ser rejeitado por quem você realmente é, então apresenta uma versão editada, segura, palatável de si mesmo. E depois se pergunta por que se sente vazio mesmo estando acompanhado. Nietzsche falava do último homem, aquele que busca apenas conforto, segurança, ausência de dor. O último homem não quer crescer, não quer ser desafiado, não quer enfrentar a angústia da transformação. Ele quer apenas ser aceito, compreendido, amado incondicionalmente. Você se tornou o último homem do amor. Mas há uma parte de você que ainda resiste, uma voz que sussurra durante as madrugadas silenciosas, que grita durante os momentos de falsa felicidade. É a voz que sabe que você foi feito para algo maior, mais perigoso, mais real. É a voz que reconhece a farsa e se recusa a participar dela por mais tempo. A pergunta que você não pode mais evitar é esta: você vai continuar vivendo essa mentira confortável até que ela te consuma completamente?
Ou vai ter a coragem de destruir tudo o que construiu sobre fundações falsas para erguer algo verdadeiro sobre os escombros? O tempo da neutralidade acabou. A partir de agora, cada escolha é uma declaração de quem você realmente é. Você construiu uma prisão e chamou de lar. Duas pessoas se encontraram e, em vez de se desafiarem mutuamente a voar mais alto, cortaram as asas uma da outra para garantir que ninguém tentasse escapar. Vocês celebram essa mutilação como estabilidade, chamam essa diminuição de maturidade. Mas Nietzsche sabia a verdade. Aquele que subiria alto deve usar suas próprias pernas. Não se deixe carregar para o alto. Não se sente sobre costas e cabeças alheias. Observe sua dinâmica cotidiana. Vocês se elogiam pelas virtudes mais medíocres. Ele nunca me questiona. Ela sempre concorda comigo. Nós pensamos igual em tudo. Mas pensar igual é não pensar. É a morte do intelecto aplicada a dois. Vocês se tornaram ecos um do outro, reverberando as mesmas ideias seguras, os mesmos sonhos pequenos, os mesmos medos disfarçados de prudência. A previsibilidade se tornou seu Deus. Vocês conhecem cada reação, cada resposta, cada limite do outro. E em vez disso os entediar até a morte, vocês chamam de conhecer profundamente. Mas conhecimento sem surpresa é necrofilia intelectual. Vocês estão fazendo amor com cadáveres emocionais, versões mortas de quem vocês poderiam ser. Você se orgulha de nunca brigar. Nós nos damos muito bem, você diz, como se a ausência de conflito fosse uma medalha de honra. Mas o conflito é o atrito que gera o fogo. Sem ele, vocês são apenas duas pedras frias se tocando, produzindo nada além de um som oco. A paz que vocês cultivam é a paz do cemitério. Cada um se tornou o guardião da mediocridade do outro. Quando ele demonstra uma ambição perigosa, você sutilmente o lembra dos riscos. Quando ela sonha alto demais, ele a traz de volta à realidade. Vocês se protegem mutuamente da grandeza, como se ela fosse uma doença contagiosa. E talvez seja, para relacionamentos construídos sobre fundações de medo. A linguagem que vocês usam revela tudo. Meu porto seguro, minha zona de conforto, meu refúgio. Todas metáforas de esconderijo, de fuga, de diminuição. Onde estão as metáforas de expansão? Onde está meu catalisador, meu desafio, minha tempestade que me força a crescer? Vocês se tornaram traficantes mútuos de conforto, viciados na droga da estagnação. O mais trágico é que vocês chamam isso de amor maduro. Não é como no início, vocês dizem. Agora é mais profundo, mais real. Mentira! O que vocês chamam de profundidade é apenas familiaridade. O que chamam de realidade é apenas resignação. Vocês confundiram a morte da paixão com o nascimento da sabedoria. Nietzsche nos advertiu sobre o espírito de gravidade, aquela força que nos puxa para baixo, que nos faz aceitar o peso morto como se fosse substância. Sua relação se tornou pura gravidade. Vocês se puxam mutuamente para baixo e chamam isso de ter os pés no chão. Mas ter os pés no chão não deveria significar enterrar a cabeça na areia. Você justifica tudo com a palavra realismo. Temos que ser realistas sobre nossos limites. Temos que ser práticos. Não podemos viver de sonhos. Mas o realismo se tornou sua desculpa para covardia. O que você chama de praticidade é apenas medo disfarçado de virtude. Seus limites são prisões que vocês construíram e depois fingiram que foram impostas pelo mundo.
Intimidade verdadeira exige coragem, exige a disposição de ser visto em sua totalidade, incluindo as partes que ainda estão crescendo, que ainda são selvagens, que ainda não foram domesticadas pela sociedade. Mas vocês criaram uma intimidade falsa, baseada apenas nas partes seguras de vocês mesmos. É como fazer amor apenas com as roupas sociais. Cada dia que passa, vocês se tornam mais parecidos, não porque estão crescendo juntos, mas porque estão encolhendo juntos. Estão se adaptando mutuamente para baixo, encontrando o denominador comum mais baixo e chamando isso de harmonia. Mas a harmonia verdadeira não vem da uniformidade, vem de diferentes instrumentos tocando suas próprias melodias únicas em perfeita tensão criativa. A pergunta que corrói sua alma nas madrugadas silenciosas é esta: quem você seria se não tivesse medo de incomodar a pessoa que diz te amar? Que sonhos você perseguiria se não tivesse que considerar os medos dela? Que versão de si mesmo você exploraria se não tivesse que caber na vida pequena que vocês construíram juntos? Essa pergunta é uma bomba relógio e ela já começou a fazer tic-tac. A moralidade convencional é o veneno mais lento e mais eficaz já inventado. Ela não te mata de uma vez, te paralisa gradualmente até que você se torne um fantasma de si mesmo. E em nenhum lugar esse veneno é mais concentrado do que no conceito do bom parceiro. Você foi treinado para ser bom, complacente, compreensivo. Um anestésico ambulante para a dor existencial do outro. Ser um bom namorado significa o que exatamente? Significa nunca questionar as mentiras que ela conta para si mesma? Significa validar suas desculpas, apoiar suas limitações, celebrar sua zona de conforto como se fosse um território sagrado? Você se tornou um cúmplice da mediocridade dela, um facilitador da sua própria diminuição. Ser uma boa esposa significa engolir suas verdades mais afiadas para não magoar ele. Significa sorrir quando deveria gritar, concordar quando deveria confrontar, apoiar quando deveria desafiar. Você se transformou em uma versão editada de si mesma, uma edição para toda a família da mulher selvagem que um dia foi. Nietzsche desprezava essa moralidade de rebanho. A moralidade é apenas uma interpretação de certos fenômenos, mais precisamente, uma má interpretação. Vocês interpretaram o amor como a obrigação de serem gentis um com o outro. Mas gentileza sem verdade é crueldade disfarçada. É a crueldade de permitir que alguém viva uma mentira porque confrontá-la seria desagradável. Você evita conflitos como se fossem doenças contagiosas. Não vale a pena brigar por isso, você diz. Mas vale sim. Vale brigar por cada verdade não dita, por cada sonho enterrado, por cada parte de vocês que foi sacrificada no altar da harmonia. O que não vale a pena é essa paz podre que vocês construíram sobre cadáveres de possibilidades. A palavra apoio se tornou sua desculpa para a cumplicidade. Eu sempre apoio meus sonhos, vocês dizem, mas apoiar sonhos pequenos é sabotar sonhos grandes. Apoiar a versão diminuída de alguém é trair a versão grandiosa que ela poderia se tornar. Seu apoio se tornou um obstáculo disfarçado de virtude. Vocês desenvolveram uma linguagem codificada para evitar verdades inconvenientes. Talvez não seja o momento certo. Vamos pensar com calma. Não queremos ser precipitados. Cada frase é uma pequena morte, um adiamento da vida real, uma negociação com a mediocridade. Vocês se tornaram diplomatas da própria covardia. O mais perverso é que vocês se orgulham dessa dinâmica tóxica.
Nós nos cuidamos muito bem, vocês dizem. Mas cuidar verdadeiramente de alguém, às vezes, significa ser o espinho que a força a crescer, não o travesseiro que a mantém dormindo. Vocês confundiram cuidado com cumplicidade, proteção com prisão. Cada vez que você escolhe ser compreensivo em vez de ser honesto, você comete um pequeno assassinato. Mata a possibilidade de crescimento, mata a chance de transformação, mata a oportunidade de conhecer quem vocês realmente são quando despidos de suas máscaras sociais. Sua compreensão se tornou uma arma de destruição em massa. Você se tornou um guardião das limitações do outro. Quando ele demonstra uma fagulha de grandeza, você sutilmente a apaga com suas preocupações realistas. Quando ela ousa sonhar além do script aprovado, você a traz de volta à terra com sua sabedoria prática. Vocês são agentes duplos trabalhando contra a evolução mútua. A sociedade te recompensa por essa traição. Te chama de maduro, estável, confiável, mas maturidade verdadeira seria ter coragem de amar alguém o suficiente para arriscar perdê-la em nome da verdade. Estabilidade verdadeira seria construir algo sobre fundações de autenticidade e não sobre areia movediça de mentiras gentis. A pergunta que você não consegue mais evitar é esta: quantas versões de si mesmo você matou para ser um bom parceiro? Quantas verdades você engoleu? Quantos sonhos você enterrou? Quantas vezes você escolheu ser amado por uma mentira em vez de ser rejeitado por uma verdade? Cada resposta é uma lápide no cemitério da sua autenticidade. E você é tanto o coveiro quanto o cadáver. Nietzsche falava do indivíduo perigoso, não o violento, mas aquele que não pode ser contido pelas normas do rebanho. No amor, o indivíduo perigoso é aquele que se recusa a participar da farsa da mediocridade mútua. É aquele que prefere a solidão autêntica à companhia que o diminui. É aquele que diz: eu te amo demais para te deixar ser menos do que você é. Você tem medo de se tornar perigoso, porque perigoso significa imprevisível. Significa que você não pode mais ser controlado pelas expectativas sociais, pelas necessidades neuróticas do seu parceiro, pelos scripts pré-aprovados de como um relacionamento deveria funcionar. Ser perigoso significa que você se tornou uma força da natureza, não um animal doméstico. O indivíduo perigoso no amor é aquele que faz perguntas que ninguém quer responder. Por que você desistiu daquele sonho? Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente vivo? Que versão de si mesmo você está escondendo de mim? Essas perguntas são dinamite para relacionamentos construídos sobre fundações falsas. Você foi condicionado a acreditar que amor significa aceitação incondicional. Mentira. Amor verdadeiro é a aceitação radical da pessoa que alguém é, combinada com a recusa absoluta de aceitar a pessoa diminuída que ela se tornou por medo. É dizer, eu vejo quem você realmente é por baixo de todas essas camadas de proteção e não vou fingir que essa versão editada é suficiente. O indivíduo perigoso não negocia com a mediocridade. Ele não aceita desculpas elaboradas, não valida limitações autoimpostas, não participa do teatro da falsa modéstia. Quando alguém diz, eu não sou bom o suficiente para isso, ele responde, então se torne bom o suficiente, ou pare de desperdiçar meu tempo com sua autopiedade. Ser perigoso significa ter coragem de ser rejeitado pela sua autenticidade. Significa preferir estar sozinho sendo verdadeiro a estar acompanhado sendo falso. É a coragem de dizer, se você não consegue lidar com quem eu realmente sou, então você não merece nem mesmo a versão editada de mim.
Nietzsche nos ensinou: você deve ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O indivíduo perigoso abraça seu caos interno em vez de tentar domesticá-lo para caber na vida organizada de outra pessoa. Ele entende que sua selvageria não é um defeito a ser corrigido, mas uma força a ser canalizada. O relacionamento com um indivíduo perigoso não é confortável, é transformador. É como estar perto de um fogo. Você pode se aquecer ou se queimar, mas não pode permanecer o mesmo. Ele não te oferece um porto seguro. Ele te oferece um oceano tempestuoso que te força a aprender a navegar ou te afoga na tentativa. Você tem medo de se tornar perigoso porque isso significa assumir responsabilidade total pela sua vida. Não pode mais culpar o parceiro por suas limitações, não pode mais usar o relacionamento como desculpa para não perseguir seus sonhos mais selvagens. Ser perigoso significa que você se torna o único responsável pela sua grandeza ou pela sua mediocridade. O indivíduo perigoso no amor é aquele que ama com tanta intensidade que se recusa a aceitar menos que a totalidade do outro. Ele não quer apenas os pedaços seguros, ele quer os demônios, os sonhos impossíveis, as contradições, as partes que ainda estão crescendo. Ele ama a pessoa inteira, não apenas a versão socialmente aceitável. Ser perigoso significa que você se torna um catalisador para a transformação. Sua mera presença força as pessoas a confrontarem suas mentiras, a questionarem suas limitações, a escolherem entre crescer ou fugir. Você se torna um espelho que reflete não apenas quem elas são, mas quem elas poderiam ser se tivessem coragem. A pergunta que define tudo é esta: você tem coragem de se tornar perigoso? De amar alguém o suficiente para arriscar perdê-la em nome da verdade? De preferir uma solidão autêntica a uma companhia que te diminui? De se recusar a participar da farsa coletiva da mediocridade romântica? Sua resposta determinará se você viverá como um indivíduo ou morrerá como parte do rebanho. E a neutralidade não é mais uma opção. Esse conhecimento, agora plantado em sua consciência, é irreversível. Você não pode mais desver o que viu, desconhecer o que conheceu. A semente da insatisfação divina foi plantada, e ela crescerá, quer você queira ou não. Cada gesto de complacência, cada mentira branca para manter a paz, cada vez que você se diminuir para caber no amor de alguém, você saberá exatamente o que está fazendo. E o gosto será amargo. Nietzsche nos alertou: há sempre alguma loucura no amor, mas há sempre também alguma razão na loucura. A loucura é acreditar que você pode continuar vivendo a mentira agora que conhece a verdade. A razão na loucura é entender que essa inquietação que você sente não é um defeito, é sua alma gritando por autenticidade. Você tentará voltar. Tentará fingir que nada mudou, que pode continuar participando da farsa como se essas palavras nunca tivessem sido escritas. Mas cada beijo falso, cada eu te amo automático, cada noite dormindo ao lado de alguém que você não tem coragem de conhecer verdadeiramente, será uma tortura consciente. A partir de hoje, você está dividido em dois: a pessoa que você era antes de ler isto e a pessoa que você se tornou depois. A primeira pessoa podia viver na ignorância confortável. A segunda não pode. A primeira podia aceitar migalhas e chamar de banquete. A segunda conhece a fome verdadeira e não pode mais ser enganada por substitutos. Cada relacionamento ao seu redor se tornará um espelho da sua própria covardia ou coragem. Você verá casais felizes e reconhecerá a prisão dourada. Verá discussões e saberá distinguir entre conflito produtivo e drama estéril. Verá pessoas apaixonadas e identificará se é paixão pela pessoa ou pela ideia de não estar sozinho. Sua tolerância para mentiras românticas morreu.
Não conseguirá mais assistir filmes sobre almas gêmeas sem sentir náusea. Não conseguirá mais ouvir músicas sobre amor incondicional sem reconhecer a propaganda da mediocridade. Não conseguirá mais participar de conversas sobre relacionamentos perfeitos sem ver a farsa por trás da fachada. As pessoas ao seu redor perceberão a mudança. Dirão que você está diferente, mais difícil, menos compreensivo. E estarão certas. Você se tornou perigoso para o status quo delas. Sua mera presença as forçará a confrontar suas próprias mentiras. Algumas crescerão, outras fugirão. Ambas as reações revelarão quem elas realmente são. Você descobrirá que a solidão consciente é infinitamente superior à companhia inconsciente. Que estar sozinho com sua verdade é mais íntimo do que estar acompanhado por suas mentiras. Que a jornada para se tornar quem você realmente é não pode ser feita em dupla. É uma expedição solo para territórios inexplorados da sua própria alma. Haverá momentos de terror. Momentos em que você questionará se valeu a pena trocar a segurança da ignorância pela angústia do conhecimento. Momentos em que a tentação de voltar para a matriz será quase irresistível. Mas você não pode. A ponte foi queimada. O caminho de volta não existe mais. O que você fará com essa liberdade terrível? Com essa responsabilidade total pela sua própria autenticidade? Com essa impossibilidade de culpar outros pela sua mediocridade? Você pode usar esse conhecimento para se tornar um indivíduo perigoso, um catalisador de transformação, uma força da natureza. Ou pode usar para se tornar amargo, cínico, superior. A escolha revela quem você realmente é. Nietzsche disse: "O que não me mata, me fortalece." Mas ele também poderia ter dito: "O que me desperta, me condena à consciência." Você foi despertado. Condenado a ver a realidade sem filtros, a sentir a vida sem anestesia, a amar sem mentiras. É uma condenação gloriosa, mas é uma condenação. A pergunta final não é se você vai mudar. Você já mudou. A pergunta é: você terá coragem de viver essa mudança até as últimas consequências? De construir uma vida baseada na verdade em vez do conforto? De amar de forma perigosa em vez de segura? De se tornar quem você realmente é, mesmo que isso signifique ficar sozinho no processo? Sua resposta não importa para mim, importa para você. E você terá que viver com ela pelo resto da sua vida consciente. Você chegou ao fim, mas este é apenas o começo. O conhecimento que agora carrega é uma chama que não pode ser apagada. Ela queimará tudo o que é falso em sua vida até restar apenas o que é verdadeiramente seu. Nietzsche estava certo. O amor não é um porto seguro. É uma tempestade que revela quem você realmente é quando todas as máscaras são arrancadas pelo vento. A escolha agora é simples, mas não é fácil. Viver conscientemente sua autenticidade ou morrer lentamente em mentiras confortáveis. Não há meio termo, não há neutralidade. Você foi despertado para uma realidade que exige coragem total. Se estas palavras ressoaram em sua alma, se reconheceu sua própria prisão dourada nestes parágrafos, então você está pronto para a jornada mais perigosa e mais necessária da sua vida, a jornada de volta a si mesmo. Inscreva-se no canal Mente Autêntica para mais reflexões que desafiam o pensamento de rebanho e despertam o indivíduo perigoso que existe em você. Obrigado por ter a coragem de ler até aqui. Até o próximo pensamento que mudará a sua vida para sempre.